Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Também ao presbítero Edjesse, sua família, ao doutor Elias, que estão aqui reunidos por um motivo muito sincero, de um ato de gratidão a Deus pelo livramento que Deus concedeu, ao doutor Elias. E no momento oportuno nós teremos a oportunidade, teremos como fazer esta oração. E logo depois da mensagem estaremos aqui sabendo o que Deus fez na vida desse nosso querido irmão. Mas quero convidá-los nesse instante a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 em diante. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, assim como falaste outrora, nos falaste pelo Filho, continuas nos falando pelo Espírito. Por isso, nesta noite, te pedimos que fales ao nosso coração, de maneira particular e direta, para a edificação do teu povo, para o consolo, para a salvação, para a restauração, para que nós estejamos no centro da tua vontade e que a nossa vida, com um aroma suave e agradável, seja um sacrifício vivo de louvor ao teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala a respeito da comunicação de Deus. Na verdade, o objetivo do livro de Hebreus é exaltar a sublimidade do ministério e da pessoa de Jesus Cristo, através das palavras que expressem a grandeza daquilo que ele representa. Mas ele inicia esta epístola dizendo que Deus falou. E então, se nós voltarmos na história da revelação bíblica, nós vamos entender que porque Deus não se silenciou, quando a terra era sem forma e vazia, mas porque Deus falou, todas as coisas foram criadas. Quando a terra era sem forma e vazia, no princípio criou Deus todas as coisas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Porque Deus não se calou, mas disse e verteu a sua palavra uma ordem dizendo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, de todas as coisas criadas, um ser foi criado de uma maneira especial, de uma maneira singular. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e soprou neste homem o espírito de vida, tornando alma vivente, diferente de todas as demais criaturas constituídas naquilo que nós hoje conhecemos como planeta Terra, além de todo o universo que também por ele foi
criado. Porque Deus não se calou, Deus firmou com este homem, com a coroa da criação, um pacto de vida e de amor. E estabeleceu para o homem e para a mulher, para o casal, um plano, um projeto de comunhão que se pautava na obediência. Mas este homem, resolutamente, decidiu voltar-se contra Deus. E no silêncio das suas confabulações, deixaram-se seduzir pela serpente. Não deram ouvidos à voz de Deus, e naquele momento de silêncio deram ouvidos à voz de Satanás e pecaram. E conforme Deus falara, o pecado se constituiu em morte e em condenação. Ambos viram que estavam nus e se envergonharam, se esconderam, mas mais uma vez Deus não se calou. E aquele Deus que andava em comunhão plena com este homem na viração do dia, como que tentando idealizar este compromisso diário, diz que Deus veio à procura do homem e perguntou: Adão, onde estás? E Adão não respondia, e Deus insiste, Deus persiste e continua a falar à procura do homem perdido, até que Adão disse: eu estava escondido, porque eu vi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Deus continuou falando. Porque Deus continuou falando, ele ordenou que Abraão saísse da sua casa, da sua parentela, e fosse para uma terra que Deus haveria de mostrar, e que andasse e aprendesse a andar pela fé, para receber de Deus uma herança incomparável e inigualável, uma geração incontável, porque da geração de Abraão descenderia aquele que fora prometido a Adão e Eva, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E porque Deus chamou, e porque Deus falou, Abraão saiu de sua casa e seguiu para uma terra que ele ainda não conhecia. E após aguardar a promessa, sendo já avançado em sua idade, sua mulher sendo estéril, ele tentado estabelecer um plano próprio para constituir herança, Deus disse: não é esse o seu descendente, não é de Ismael a minha descendência, mas do filho que eu te darei. E ali, em um milagre, nasce Isaque. Mas Deus também continuou falando, dizendo: agora vai e oferece Isaque como sacrifício para mim. E Abraão, que já depois de uma boa caminhada com Deus, aprender a andar segundo a obediência, levou seu filho para ser imolado. E ali, quando ele já estava pronto para descer o cutelo sobre o seu próprio filho, um anjo gritou e ordenou que ele parasse. E naquele mesmo instante, ele olhou para o lado e viu um cordeiro preso entre as ramagens, e aquele cordeiro foi colocado na mesa do sacrifício. E ali naquele local, Abraão olhou para os céus e disse: o Senhor proverá, Jeová Jirê, porque Deus providenciou para si o cordeiro para o sacrifício. Porque Deus não se calou, mas continuou falando. Deus chama Moisés diante de uma sarça que arde e não se consome. E disse: Moisés, eu ouvi os lamentos do meu povo, e não me esqueci da aliança que firmei com ele. Vai, pois, e tira o meu povo da escravidão do Egito, e você o conduzirá para uma terra que mana leite e mel, onde eu tenho preparado para um povo que eu chamo de meu. Porque Deus não se calou, Moisés apresentou-se diante de Faraó, e efetuou milagres e sinais prodigiosos, a fim de humilhar os deuses egípcios e também a força e o poder dos exércitos egípcios, a fim de tirar o povo da escravidão, que prefigurava a escravidão do pecado, que nós estamos envolvidos pela ação poderosa de um Deus que fala. E caminhando pelo deserto, mais uma vez Deus chama Moisés para um lugar reservado. E novamente, através do decálogo, Deus fala a respeito do padrão perfeito que se impõe para um relacionamento pleno entre ele e os homens. E aquela lei nos é dada como prefigurando a perfeição e a santidade de Deus, mas apontando para nós a grande distância e o abismo que se coloca entre nós, seres pecadores e imperfeitos, de agradá-lo de forma real. Mas porque Deus não se calou, Deus levantou, depois de Moisés, profetas que falassem em seu nome. Deus constituiu um rei, Davi,
E Deus falou para Davi que do trono de Davi, ele o estabeleceria para sempre. Um trono de majestade e de glória, que não seria ameaçado, que não seria destruído, um reino perpétuo. E logo depois de Davi, aí sim, Deus continua falando por meio dos profetas, fortalecendo as promessas do que haveria de vir, o descendente prometido, o ungido, o Messias, o Cristo, aquele que haveria de livrar o seu povo dos seus pecados. E um desses profetas foi Isaías. E Deus, por meio de Isaías, diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhes porá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco, Deus presente, Deus falando. No capítulo 61 do livro do profeta Isaías, diz aqui o texto: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Mas após o envio de muitos profetas, que nem sempre foram ouvidos, profetizando a vinda do Messias, advertindo o povo a andar em obediência, a andar no temor do Senhor, houve um tempo que Deus se calou. Por aproximadamente 400 anos, Deus se silenciou. Mas como um interlúdio nos céus, na verdade, esta pequena pausa na história da humanidade, da revelação de Deus, estava se constituindo o que Paulo chamou de plenitude dos tempos. Quando na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus, nascido de mulher, para viver entre os homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E na plenitude dos tempos, após aquela pausa, aquele silêncio, mais uma vez Deus nos falou. Desta vez, não mais pelos profetas, nem nas muitas vezes, nem nas muitas maneiras, como outrora falara, mas agora Deus nos falou pelo próprio Filho. E agora nós podemos revisitar todo este caminho que fizemos pelo Antigo Testamento, através da manifestação e da expressão do caráter de Deus na pessoa de Cristo. Da mesma forma como na criação Deus falou, o Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E no versículo 14, diz então que aquele que estava no conjunto da criação, o Logos da vida, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e diz aqui o evangelista, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Da mesma forma como Abraão contemplou pela fé a providência de Deus naquele que haveria de ser o substituto da morte, que é o salário do pecado, do qual nós estamos condenados. E disse naquele monte, diante daquele cordeiro achado, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Da mesma forma, João Batista, que foi enviado para prenunciar a chegada de Jesus, olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que foi providenciado por Deus para substituir a morte que repousa sobre os homens. Da mesma maneira, assim como Deus chamou Moisés para livrar o povo do Egito, o Filho de Deus foi chamado para livrar-nos do jugo do pecado.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade, disse Jesus. E da mesma forma como Deus estabeleceu uma lei perfeita, e que o homem era incapaz de cumpri-la, Jesus Cristo disse: eu não vim revogar a lei, mas vim cumpri-la. Deus continuou falando agora pela pessoa de Jesus. Quando fala a Davi que estabeleceria um trono para sempre, parece que há algum problema na comunicação, porque de fato os judeus esperavam ansiosamente pelo Messias, o ungido, aquele que governaria finalmente a sua nação, livrando-os de todos os seus inimigos. E parece que as coisas estão indo muito bem, porque Jesus, com suas palavras, com a sua autoridade, com sinais e maravilhas, vai atraindo para si uma grande multidão, até que em um determinado momento Jesus multiplica os pães e os peixes, e aquela multidão ensandecida, sofrida, humilhada, vilipendiada pelo Império Romano, oprimida pelas altas impostações de taxas e de jugo, conseguem ver nele, finalmente, aquele que haveria de libertá-los. Então querem constituí-lo rei, mas Jesus recusa este trono fabricado pelos homens. Então parece que neste momento a sequência é interrompida, porque Deus prometeu a Davi um trono que se estabeleceria para sempre. Isso deveria acontecer na pessoa do Messias enviado, mas ali estava Jesus, recusando um trono, recusando os louvores do homem, trazendo uma palavra completamente diferente daquela expectativa dos que queriam a revolução armada, queriam constituir um exército poderoso, chefiado por um ser divino, para oprimir e massacrar aqueles que escravizavam aquela nação. Mas este rei entra na cidade montado num jumentinho. Não prega a violência, não prega a vingança, prega a paz, o amor, a perseverança. Não se exalta, mas se humilha. Como o cordeiro mudo para o matador, ele não abre a sua boca. Ele se silencia obedientemente e obediente até a morte. Mas Deus continua falando. E então aqui no livro de Hebreus, no texto que nós lemos, explica que nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. No princípio, criou Deus todas as coisas. No princípio estava o Verbo, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É por meio do Filho que Jesus nos fala, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de Jesus fez o universo. Jesus ensinou muitas coisas, Jesus manifestou milagres a fim de comprovar a sua divindade. No Evangelho de João, registra que ele não veio falar em causa própria, de moto próprio, mas a Bíblia fala que ele veio cumprir a vontade do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Por isso que nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho, porque o Filho veio falar exatamente a vontade do Pai, e a vontade do Pai é esta, que conheçam a Deus como o único Deus, e a seu Filho, a quem ele enviou, o Salvador. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Todas as coisas que foram faladas por meio dos profetas aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras, apenas prefiguravam, eram sombras daquilo que haveria de vir. Mas quando Jesus Cristo veio, ele veio como o resplendor da glória, glória como do unigênito do Pai, a expressão exata do ser de Deus, do caráter de Deus, da essência de Deus, Deus de Deus. É por isso que quando despedia-se dos seus discípulos, Filipe fala: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: Filipe, há quanto tempo estou convosco? Quem vê a mim, vê o Pai. Na sua oração sacerdotal, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Dessa maneira, Jesus curou o cego. Dessa maneira, por ser Deus, ele curou os coxos. Por ser Deus, ele curou leprosos.
Por ser Deus, ele perdoou pecados. Quem é este que pode perdoar pecados, senão Deus? Certo? Somente Deus pode perdoar pecados. Mas para que saibais que o Filho do Homem recebeu autoridade na terra para perdoar pecados, ele mandou o paralítico andar e sair curado e com seus pecados perdoados, porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Da mesma forma, o autor de Hebreus diz que ele sustentou todas as coisas pela palavra do seu poder. E Jesus, enquanto estava entre nós, manifestou esse poder, fazendo calar a tempestade, emudecer os ventos, acalmaram a tempestade, ressuscitaram o morto, porque todas as coisas são sustentadas pela força do seu poder. Ele é Deus, e Deus se encarnou entre nós, a fim de que nós compreendêssemos a sua mensagem de amor. A sua mensagem de amor é esta, que o homem está perdido em seus pecados, morto em seus delitos e pecados, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Hoje pela manhã nós falamos a respeito da humilhação de Cristo, sendo esbofeteado, cuspido, ultrajado, humilhado perante os romanos, perante os judeus, sendo ele Rei dos reis e Senhor dos senhores. No entanto, Paulo fala que ele se esvaziou da sua glória e, assumindo a forma de servo, foi reconhecido em figura humana, e ele foi obediente até a morte, humilhado e morte de cruz. E aqui o autor de Hebreus diz que depois de ter feito a purificação dos pecados, porque não havia outra esperança, não havia outra solução para a nossa vida. Se Jesus Cristo, na eternidade, não houvesse disposto a sua vida voluntariamente para vir no meu e no seu lugar, nós estaríamos completamente condenados à morte eterna. Mas no capítulo 10 de João ele diz: a minha vida eu a dou, espontaneamente a dou. E a prova disso é que no Getsêmani, quando sobre ele já repousava o peso dos nossos pecados, em angústia e grande dor, ele olha: Pai, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. E ele entendia que a vontade do Pai era purificar os pecados daqueles a quem ele escolheu na eternidade para ser o seu povo. E tendo nos falado pelo Filho, ele fez a purificação dos pecados, porque tendo amado os seus, ele amou-os até o fim e caminhou com aquela cruz. E naquela cruz foi levantado e pregado, naquela cruz o seu sangue foi derramado, naquela cruz o Filho de Deus, o autor da vida, foi morto pelo pecado alheio. Ele fez o sacrifício necessário para nos purificar dos pecados. O seu sangue foi derramado e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sem morte não há remissão de pecados, diz o autor de Hebreus, mas pela morte de Jesus nós fomos perdoados. Mas a Bíblia fala que ele se assentou à direita da majestade nas alturas. No terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele apareceu por 40 dias, dando provas incontestáveis da sua ressurreição. Ele foi tocado, ele ensinou, ele caminhou com as pessoas. Testemunhas tiveram a oportunidade de vê-lo, até o dia em que ele foi assunto aos céus, elevado nas alturas. E da mesma forma que aqueles poucos homens viram quando ele subia, todos os olhos verão quando ele voltar. Porque hoje ele está sentado à direita da majestade nas alturas, governando todas as coisas. Por isso que Paulo fala que uma vez que ele foi humilhado até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira e o fez assentar na direita da majestade, ou seja, ele lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por isso que o autor de Hebreus diz que, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quem poderia estar mais próximo de Deus do que, senão os anjos? Não nós, mas acima dos anjos há aquele que tem um nome mais excelente do que eles, o Senhor Jesus, a quem toda língua confessará e exaltará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por isso que, meus queridos irmãos, Deus não se calou. E havendo outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, nesses últimos dias, Ele nos falou
pelo Filho. A expressão exata do seu ser. Uma mensagem objetiva, perfeita, muito clara, que, no entanto, não é perceptível ao ouvido humano. É como se nós pudéssemos tentar ouvir o bater das asas de um beija-flor em meio a esse barulho dessa cidade, estando ele muito distante. Impossível. De tudo que Deus falou, de tudo que Deus na história manifestou do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, ainda assim os nossos ouvidos estavam surdos. Não podemos ouvir. Esta linguagem não consegue ser percebida pela inteligência humana, pela experiência humana, pela vaidade humana, em absoluto. Jesus disse: os ouvidos serão fechados para que escutem, mas não consigam entender. Os seus olhos serão fechados para que, vendo, não possam contemplar. Deus falou, nos falou pelo Filho, mas somente aqueles a quem o Deus permitir ouvir, poderão ouvir a voz do Salvador. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Somente aqueles que foram escolhidos por Deus. Escrevendo aos Romanos, Paulo fala, no capítulo 8, aos que predestinou, a esses também chamou. Embora a voz de Deus ecoe sobre todo o universo, a voz poderosa que despedaça os cedros do Líbano, essa voz só pode ser escutada por aqueles a quem o próprio Deus os faz ouvir pelo seu Espírito. Ele continua falando, mas apesar da clareza, da contundência, da manifestação poderosa que dividiu a história, muitos homens continuam surdos e não conseguem ouvir a voz de Deus. Para eles, um silêncio terrível, amedrontador, pavoroso, porque caminham sem saber para onde vão, e depois da morte que não podem compreender, um grande abismo, uma grande interrogação, um grande pavor os acomete, deixando-os intranquilos, não podem ouvir a voz de Deus. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. E o Filho disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, entenda. Quem tem ouvidos para ouvir, obedeça. Quem tem ouvidos para ouvir, me siga. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É por isso, por esta maneira como Deus na história manifestou o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua graça por meio do seu Filho, enviando-o ao mundo para morrer no seu lugar. E por aqui ele andou e deu provas incontestáveis da sua verdadeira humanidade e da sua verdadeira divindade. E diz aqui o autor de Hebreus que depois que ele foi assunto aos céus, contudo a sua mensagem não se calou. No capítulo seguinte diz: a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Deus continuou falando pelo Filho, após o Filho, na igreja, na primeira era cristã e também aos nossos dias. Deus continua falando. Diante desta verdade, somos indesculpáveis. Pelas coisas criadas, Deus manifesta o seu poder, a sua divindade, os seus atributos. Mas os homens não querem perceber. Querem viver sem Deus. Estão muito envolvidos nos seus engenhos, nos seus projetos. Estão muitos deles envolvidos com os prazeres deste mundo, embriagados pelo que o mundo tem a oferecer e não conseguem dar ouvidos
ao Deus que continua falando, ao Deus que continua insistentemente chamando o seu povo ao arrependimento, à salvação, a Cristo Jesus. Por isso que o autor de Hebreus fala: por esta razão, importa que aqueles que ouviram a sua voz se apeguem com mais firmeza às verdades ouvidas, proclamadas, preditas, expressas e manifestadas na pessoa do próprio Cristo, para que delas jamais nos desviemos. Jamais nos desviemos. Jesus Cristo voltará. Quando Jesus Cristo voltar, a sua voz não mais soará como a voz de um Salvador. Jesus não mais voltará para pregar boas novas. Ele virá para buscar aqueles que ouviram as boas novas do Evangelho, porque ele voltará como reto juiz e retribuirá cada um segundo as suas obras. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ele voltará. E aquele que está sentado à direita da majestade virá para buscar o seu povo, que estará diante deste trono eterno para todo o sempre. Mas a sua voz soará no juízo. Jesus fala: aqueles que creem em mim não entrarão no juízo, mas passarão da morte para a vida. As palavras de Jesus, quando ele voltar, nos ouvidos daqueles que o receberam nestes dias como único Senhor e como único Salvador, soará como poesia e cantiga do amado que vem buscar a sua noiva. Mas para aqueles que olvidaram, que não deram ouvidos, que não prestaram atenção, que não se interessaram, que o recusaram, que o rejeitaram, ouvirá o som de muitas trombetas, o tinir das espadas do vingador, os gritos de horrores, o ranger de dentes daqueles que passo a passo serão lançados no fogo eterno que não se consome. E ouvirão da voz do próprio Cristo: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Deus continua falando. O que você está ouvindo? Oremos. Senhor, não permitas que o nosso ouvido seja impedido de compreender as verdades profundas e eternas que nos tens revelado por meio de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo, que nos conduz à verdade, ilumine a nossa mente, quebrante o nosso coração, nos convença do pecado, a fim de que nós, humilhados e arrependidos, confessemos o nosso pecado e clamemos pela Tua salvação. Para que nós não nos deixemos envaidecer pela nossa autossuficiência, pela nossa arrogância, ou por qualquer mérito próprio, mas em todo o tempo reconheçamos que aquilo que temos e aquilo que somos e o futuro que nos aguarda é fruto da Tua graça, de um dom imerecido, de um favor irrecompensável. Louvado e bendito seja o Teu nome, porque a Tua palavra nos garante que o Espírito Santo de Deus, que conhece as Tuas profundezas, Ele nos assiste em nossas fraquezas, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e nos faz entender e compreender as verdades que inteligência humana não pode captar, mas que o Senhor revela aos pequeninos deste mundo. Não permitas, ó Deus, que nós sejamos insensíveis e o nosso coração seja endurecido pelo engano do pecado, a ponto de não compreendermos aquilo que o Senhor tem falado por meio do Teu Filho Jesus, da Tua salvação e da glória que nos aguarda.
Abençoa o teu povo. E em nome de Jesus, tem misericórdia daqueles que estão envolvidos com as coisas desse mundo e que não estão parando para te ouvir. Tens misericórdia, como tiveste de nós, aqueles que por tua graça conseguiram ouvir a mensagem de amor e de salvação, as boas novas do Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.